Olá, estamos na Tale House, um estúdio onde se gravam vídeos como este e se gravam audiolivros. E é precisamente sobre audiolivros que vamos falar. Eu sou Henrique Mota, sou editor da Princípio Editora, uma casa editora portuguesa, independente, com diversas chancelas. E vou falar com Bruno Sambado, que é precisamente o responsável deste projeto da Tale House, onde nós gravamos os audiolivros e onde hoje gravamos também este vídeo, e lhe agradeço a hospitalidade de hoje e o profissionalismo com que temos trabalhado na produção dos audiolivros. Gostava de conversar com o Bruno sobre audiolivros. É um mercado novo em Portugal, é um mercado que já existe na Europa há vários anos, em alguns países há muitos anos, como é o caso da Alemanha, da Itália e da Espanha, mas que hoje em dia está a crescer enormemente. Acontece isso na Europa como acontece nos Estados Unidos. Normalmente começa sempre por acontecer nos Estados Unidos, onde em 2022 o número de audiolivros foi quase igual, o número de audiolivros vendidos foi praticamente igual a metade do número de livros impressos e foi superior à venda de livros eletrónicos. A situação poderá ser semelhante no Reino Unido e poderá vir a acontecer em diversos outros países. Portugal, estamos um pouco mais atrás, estamos a começar. Tenho ideia que a Princípio Editora tem está no grupo daqueles que estão à frente. Não somos os primeiros, nem somos os maiores, somos aquilo que somos, que é uma editora independente que vai começando a pouco e pouco. Bruno, ajuda-nos a perceber o que é um audiolivro e como é que as pessoas depois também o podem ouvir. Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer este enorme privilégio de poder estar a conversar com o Henrique, que é um dos nossos, no fundo, é o nosso primeiro cliente. Se eu puder voltar um bocadinho atrás, o Fernando e eu montámos esta casa faz agora um ano, devido a uma proposta, a um desafio que o Henrique nos lançou, que foi de gravar uma coleção, a sua coleção, a coleção da Princípio de Audiolivros. Nessa altura, o Fernando e eu começámos a investigar o mercado dos audiolivros e, como o Henrique dizia bem, nos Estados Unidos, eu em número de livros vendidos não sei, mas em número de faturação, que no fundo foi aquilo que nos motivou depois, mais tarde, a montar esta casa, situa-se na ordem dos 7,2 bilhões de dólares em termos de faturação. É o que representa o mercado dos 1.000 milhões à portuguesa. Sim, 1.000 milhões à portuguesa. Isto só nos Estados Unidos. Na Europa, tendo a Alemanha como cabeça de cartaz, o mercado europeu representa neste momento cerca de 6,5 mil milhões de euros. Portugal é uma migalha no meio disto. Mas o que é mais interessante no mercado dos audiolivros ou dos audiobooks é as faixas etárias que abrangem, ou as faixas etárias que são mais propensas a consumir este género de conteúdo. A primeira faixa etária, que representa quase 40% das pessoas que consomem através de variadíssimas plataformas de audiobooks, situa-se entre os 24 e os 35 anos. Imediatamente a seguir vem a faixa etária entre os 16 e os 24 anos, com cerca de 19%. Depois, a partir daí, à medida que as faixas etárias vão aumentando, vai diminuindo também o consumo de audiolivros. Isto leva-nos a acreditar que este produto ou este negócio no qual nós estamos a apostar, sem desprimor para os programas da manhã, não é uma praça de alegria em que a nossa audiência está, enfim, a falecer. Estão a crescer e todos os dias crescem e consomem mais. Voltando ao início, de facto, o mercado português é um mercado que está a nascer, que está a começar a ser construído. Quero acreditar que a Tale House está a ajudar nesta construção, porque, enfim, em Portugal, assim como a par no resto do mundo, existem milhares de estúdios de som. E todos os estúdios de som fazem ou podem fazer audiolivros. A verdade é que não há nenhum estúdio de som vocacionado ou completamente dedicado para a produção de audiobooks. E foi esse o nosso objetivo, montar neste espaço onde nós estamos aqui em Lisboa, na Tale House, temos 4 estúdios completamente dedicados à gravação de audiolivros, e depois temos mais 2 estúdios dedicados a podcasts e videocasts. Sendo que os estúdios de audiolivros também comportam a gravação de podcasts. De resto, estamos aqui a fazer já alguns.
Temos como cliente, de facto, a Princípia, que foi quem nos desafiou, por quem nutrimos um enorme carinho, sobretudo pelo Henrique. E já temos vários outros clientes, temos a Leia, temos a Guerra e Paz e alguns outros mais pequenos que devagarinho vão começando a produzir connosco audiobooks. Qual é que é o grande desafio nesta produção? A produção dos audiobooks tem um custo e a dificuldade é face à nossa dimensão, na língua portuguesa, como nós a entendemos, no fundo, capitalizar o custo de produção versus o número de vendas. Pois, esse é neste momento um mistério ainda em Portugal. Nós não sabemos, para os livros que estamos a fazer, que no caso da Princípia estamos a desenvolver livros só de uma das nossas chancelas, que é a Lucerna, e não estamos ainda a desenvolver para a Princípia, que são livros técnicos e científicos, onde a própria complexidade da apresentação dos livros não torna fácil a adaptação aos audiolivros, quer dizer, é difícil passar para um audiolivro notas de rodapé, quadros, gráficos, figuras, e portanto a nossa primeira abordagem é deixar que os audiolivros se concentrem na marca especializada em livros religiosos. Tendo em conta, pegando aqui numa coisa que o Bruno disse sobre as faixas etárias, na verdade é normal que as faixas etárias mais novas sejam aquelas que têm preferência pelos audiolivros. São as que estão mais despertas para as novas tecnologias e ao mesmo tempo são aquelas que têm equipamentos mais sofisticados que permitem utilizar, que podem ser utilizados para os audiolivros. Mas há uma faixa etária que, aliás, é aquela que a mim me fez pensar mais seriamente no livro gravado e difundido em áudio, e que conversei sobre isso com o Bruno Sambado, que é a das pessoas mais velhas, daquelas que neste momento têm grande dificuldade em ler por razões de incapacidade visual. E essas pessoas, lembro-me no único exemplo que nós tínhamos feito até hoje de um audiolivro, que foi há muitos anos um livro do Papa Bento XVI, em que fizemos experimentalmente a publicação em papel, a publicação em áudio e a publicação eletrónica, de ter tido dois tipos de reações. As pessoas mais novas que me diziam, é fantástico, eu ouço isto no comboio ou ouço isto no carro, e as pessoas mais velhas que me agradeceram. Houve uma pessoa em concreto que veio ter comigo a dizer assim, quero-lhe agradecer a possibilidade que me deu de voltar a ouvir um livro. E, portanto, eu julgo que esse grupo das pessoas mais velhas e com dificuldade de ouvir, com dificuldade de ler, é também um grupo importante. Sem dúvida, sem dúvida. Os audiolivros, eu olho para os audiolivros um bocadinho como um regresso ao passado, adaptando a novas plataformas de utilização. Ninguém está aqui a inventar nada. Há 70 anos já havia teatro radiofónico, já havia livros lidos. Não é? Estamos a fazer 50 anos por agora do 25 de Abril e eu lembro-me de ouvir, e ainda tenho uma certa memória, que no final dos anos 70, início dos anos 80, a meio dos anos 70, quando ainda existiam pessoas em África que enviavam para os seus entes queridos cartas ditas em cassete, gravavam em cassete ou em fita, não é? O que é que nós conseguimos agora? No fundo é democratizar a audição. E nesta fase da vida, ou nestes tempos que estamos a viver de multitasking, se quiser, nós temos uma data de pessoas que utilizam e leem os livros, ou ouvem os livros, a caminho do trabalho, nas viagens de carro, podem ouvir nas viagens de telemóvel, nas viagens de carro, nas viagens de comboio, enquanto estão a treinar no ginásio, enquanto estão a cozinhar. Portanto, voltando às pessoas mais velhas, enquanto estão deitadas numa cama de hospital, ou em casa. Com certeza. É por isso talvez que, de novo estatisticamente e com toda a prudência que é preciso ter relativamente às estatísticas, é muito interessante perceber que nestes últimos anos
no Reino Unido, 1 em cada 5 compras de livros é um audiolivro. E, portanto, quer dizer que há um público muito democratizado, como diz o Bruno. Há uma grande facilidade hoje em dia de ouvir um audiolivro. Quando nós publicámos o anterior, nós tínhamos pessoas que nos reclamavam que o audiolivro, que na altura era um CD, que era vendido fisicamente, que estava avariado. E porquê? Porque os dispositivos de leitura de CD não tinham competência para ler MP3 e, portanto, as pessoas, de novo as mais velhas, que tinham sistemas mais rudimentares em casa, reclamavam dizendo, olha, dê-nos outro disco porque este está estragado, não funciona. Quando o que não funcionava era o próprio equipamento, que também acontecia frequentemente nos carros. Os carros tinham leitores de CD que não tinham capacidade para ler MP3. A alteração tecnológica de hoje torna muitíssimo fácil que todos possam ouvir, e é por isso que o audiolivro é, neste momento, na indústria mundial, na indústria editorial mundial, o segmento que cresce mais e que tem crescido a 2 dígitos todos os anos. Eu esqueci-me de referir há pouco. Há pouco falei a propósito da nossa dimensão de mercado e a dificuldade que ainda existe hoje para os editores portugueses conseguirem monetizar as suas obras em audiolivro. O que nós fazemos aqui, para além de prestar o serviço do curso de gravação de um audiobook, de um audiolivro em português de Portugal, nós em Portugal temos acesso a todas as vozes do mundo. Portanto, eu não sei se o Henrique sabe, mas o tom castelhano que é mais aceito no mundo é o mexicano, em audiobooks. E só mexicanos em Portugal, de acordo com dados do Ministério da Administração Interna, temos regularizados 13.807 mexicanos em Portugal. Portanto, não nos falta matéria-prima, nem em mexicano, para dizer em castelhano, nem em francês, basta ir passear por Campo de Ourique. Houve mais franceses do que houve portugueses, nem ingleses, nem alemães. E, portanto, nós conseguimos, com a nossa capacidade de produção, oferecer a um editor a sua obra, dita em português de Portugal, mas se calhar também a mesma obra dita em português do Brasil. E aí com uma maior facilidade de monetizar a obra, porque existe de facto uma enorme dificuldade em que brasileiros consigam perceber o nosso português de Portugal. Verdade. E podemos dizer a mesma obra em tom angolano ou em tom moçambicano. No fundo, para que a sua obra possa ser aceita e esteja nas plataformas todas, e quem consome na plataforma escolhe português de Portugal, português do Brasil, português de Angola, português de Moçambique. Mas isso usando vozes sintéticas. Não, isto utilizando talento humano. Que está cá em Portugal. Muito bem. Nós, na princípio, optámos por não usar vozes sintéticas, só usamos vozes humanas. Em alguns casos, e sempre que pudermos, vamos usar as vozes dos próprios autores. Os autores serão capazes de ler os livros com mais convicção do que qualquer outro leitor, mesmo que possam não ter vozes tão perfeitas como leitores profissionais. E vamos desenvolver esse projeto, dizia eu, na Lucerna. Vamos começar em maio. Os primeiros livros sairão em maio. São 2. Um chamado Os Pastorinhos de Fátima, que por coincidência com maio escolhemos ser o primeiro livro, que é lido pela autora, a Madalena Fontoura. E vamos ter um livro muito pequenino chamado A Oração do Coração, que vai ser lido também por um padre de Lisboa, que vai ser oferecido agora na Páscoa pelo Patriarca a todos os padres da Diocese de Lisboa. E depois vamos avançando, temos sempre nesta chancela Lucerna, que é uma chancela especializada em livros sobre temas de religião. Vamos ter um livro de Bento XVI, chamado Deus é Sempre Novo. Vamos ter um outro livro dele, mas ainda logo no início de vida, portanto, um livro de Joseph Ratzinger chamado A Misericórdia. Vamos ter um livro muito, muito querido do Papa Francisco, que precisamente antes de sair de Buenos Aires a caminho do conclave em Roma, pediu para ser publicado na Argentina e nós publicamos cá, que se chama Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e por aí adiante. Vamos ter, até ao final do ano, cerca de 16 livros. Alguns serão novidades, muitos serão fundos de catálogo.
E poder-se-ia perguntar onde é que se compram então esses livros. Esses livros compram-se em todas as plataformas internacionais, portuguesas e estrangeiras, onde se podem comprar audiolivros e livros eletrónicos. Em Portugal, claramente, a UC, onde os nossos livros são presentes há muitos anos, os nossos livros eletrónicos, mas também na FNAC, na Kobo, depois internacionalmente, obviamente na Google, na Amazon, diria em todas as plataformas possíveis, porque estamos a ser distribuídos também por uma empresa internacional de distribuição de conteúdos áudio e conteúdos eletrónicos. E se por qualquer razão não conseguirem encontrar aí, encontram na nossa loja online em www.lucernaonline.pt. Henrique, foi um gosto enorme. Gostava só apenas de voltar atrás 30 segundos. Quando o Henrique falou na inteligência artificial, a propósito da voz mecanizada estar a substituir a voz humana, é uma verdade. É uma verdade nos Estados Unidos. É uma verdade em Inglaterra. Acredito que será uma verdade muito em breve em português do Brasil, porque repara, a Audible, que é a maior plataforma do mundo que disponibiliza audiolivros, entrou agora para o Brasil, onde os vossos estão, entrou agora para o Brasil e só no Brasil contratou 130 produtoras para lançar agora cerca de 1.500 livros, rapidamente, em brasileiro. Mas, tendo em conta a dimensão do mercado brasileiro, acredito que o desenvolvimento da voz mecanizada, da inteligência artificial, em português do Brasil, seja uma realidade dentro de um ano e meio. Agora, para a grande sorte do mercado português e do talento português, face à sua dimensão, eu acho que ainda vamos ter que aguardar alguns anos para que o nosso tom seja substituído por uma máquina. O nosso tom e o nosso hábito de dizer as palavras estrangeiras tanto quanto conseguimos na língua original. Exatamente. E não aportuguesando. O que torna muito difícil que esta voz mecânica, sintética, seja capaz de dizer Shakespeare, como nós dizemos, com sotaque português, mas em inglês. Aos espanhóis é muito mais fácil, porque dizem Shakespeare. E, portanto, aí a máquina é capaz de fazer a leitura e dispensa a voz humana. O que, como dizia o Bruno há bocado, é uma grande vantagem em termos económicos, porque usar uma voz mecânica, artificial, é muitíssimo mais rentável do ponto de vista económico do que usar uma voz humana. E é muitíssimo mais rápido do que fazer a gravação no estúdio. Mais que não seja pela rapidez. Pela rapidez, exatamente. Bruno, muito obrigado. Desejo à Tale House, onde gravámos este filme, um grande sucesso na produção dos audiolivros e na produção dos materiais vídeo. Nós é que agradecemos. É aqui que estamos. E agradeço o apoio que nos deram desde o início no desenvolvimento do nosso projeto de audiolivros, que piano piano, diria um italiano, vai chegar ao seu destino. Nós é que agradecemos muito a confiança que nos têm dado. Obrigado.